a permissão do mal por amor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. Conforme o texto, Deus, sendo 100% bom, criou as trevas e o mal. Sendo Deus o soberano nas escolhas da sua criação, não poderia ter escolhido somente a criação do bem? Se Deus é a fonte de todo o bem, para que ele criou o mal? Na verdade, não temos resposta a essa questão. É um dos mistérios de Deus não revelados a nós a explicação do para que a criação do mal. Se o diabo encontrou o mal para fazer uso dele para si no universo, é porque ele existe. Deus utiliza o mal para o aperfeiçoamento de suas criaturas. Lúcifer, anjo de luz, foi criado por Deus, mas ele encontrou no mal, que já existia, para fazer dele a regra da sua conduta. Satanás, que significa opositor, adversário e acusador de Deus e de todos os seus planos e projetos. O positivo dentre tudo isso é a capacidade que Deus nos dá quanto às avaliações e as escolhas, ou a escolha entre o bem e o mal. Com isso, Deus estabeleceu 2 referenciais para determinar a nossa escolha. Satanás, a referência do mal. Deus, a referência do bem, não deixando nenhuma desculpa para o homem nas suas escolhas desastrosas. Um laboratório de Deus para o aperfeiçoamento da raça humana. A Bíblia, o manual de Deus para o homem neste planeta, nos mostra a Terra atual, um planeta criado com um fim determinado. O livro de Gênesis fala da criação e o livro do Apocalipse fala do fim deste planeta sendo substituído pela nova Terra, preparada para hospedar uma raça pura sem qualquer mancha do pecado. Pelo que conhecemos pela Bíblia e as nossas experiências com o mal, este planeta é um lugar onde a raça humana passa por rigorosos testes com sofrimentos e lágrimas, porém com a promessa acalentadora de todos os benefícios na nova terra para os que vencerem o mal, conforme registrado no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Satanás, o mal utilizado por Deus para o aperfeiçoamento. Não sabemos quando foi a rebelião de Satanás contra Deus, se foi antes da criação do homem ou depois. Uma pergunta: Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden e permitiu o acesso de Satanás ao casal, inocente e ingênuo. Deus, mesmo sabendo que o homem seria induzido pelas astúcias e sagacidades do diabo, como aconteceu? Conforme lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, tudo o que aconteceu já estava planejado antes da fundação do mundo. O mal aperfeiçoando o bem. Alguns exemplos. Deus permitiu Satanás, o agente do mal, cirandar com homens para o aperfeiçoamento. Dentre eles destacamos Jó, os 3 jovens hebreus na fornalha ardente,
na Babilônia, Daniel na cova dos leões, também na Babilônia, e o apóstolo Pedro negando Jesus 3 vezes durante o julgamento de Jesus, o espinho na carne do apóstolo Paulo, o apóstolo João exilado na ilha de Pátimos e outros, para que toda a humanidade não fosse punida com a morte física e eterna. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, sofrendo o maior mal, pagando por nós na cruz, que nos levaria, o mal que nos levaria à perdição eterna. Esse nós não poderíamos sofrer eternamente. Jesus, por amor, foi atingido por este mal para nos libertar desta sentença eterna. Em tudo isso, vemos Deus utilizando o mal para o aperfeiçoamento dos seus santos. Ainda bem que na nova terra não haverá lugar para o mal. No milênio de Cristo, os juízos de Deus são utilizados como armas do mal para separar os justos dos ímpios. Logo após a segunda vinda de Cristo com a sua igreja, haverá o juízo das nações para separar em nível de nações os justos dos ímpios, quando os justos serão convidados para o reino milenar, que lhes está preparado desde a fundação do mundo, quando os ímpios serão separados para o fogo. Mateus 25, versículos 31 a 46. Isaías 11, de 1 a 16, previu o milênio de Cristo durante a ausência prisional de Satanás no abismo, antes da nova terra, tempo em que a justiça será plena nas nações, sob o governo de Cristo, logo após a sua segunda vinda, juntamente com a igreja. A recompensa do mal. O objetivo do mal não é aperfeiçoar, e sim destruir. Deus é quem usa-o para o aperfeiçoamento. Com isso, como se usa o veneno da cobra para combater o próprio veneno delas. Mesmo Deus permitindo o mal, ele fica com as rédeas na mão. Quando o mal cumpre o propósito de Deus, ele o impede de continuar. Foi isso que Deus disse a Satanás em relação a Jó. E disse Deus a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Jó 2, versículo 6. Na verdade, o objetivo de Satanás era matar a Jó, como ele vem fazendo hoje no Brasil, através de seus agentes humanos. Podemos perceber que no setor político, seus agentes mataram quase todos para impor, todos os que lhe ameaçavam, para impor o mal, exceto vítima da facada. Imagino a recomendação de Deus a Satanás: pode persegui-lo e até dar-lhe uma facada, mas não tira-lhe a vida. Pelas informações bíblicas, Deus criou o mal para nos aperfeiçoar enquanto vivermos neste corpo. Para o ímpio, o mal prevalecerá no tormento eterno. Para os que vencem o mal com base no sacrifício de Cristo, o seu limite é de duração na vida apenas do corpo humano. O nosso corpo imortal estará livre de qualquer interferência do mal. Como vencemos o mundo? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. O que Jesus disse foi, parafraseando: todos os que estão em mim também são vencedores.
O mal, depois de cumprido o seu tempo, será lançado no lago de fogo com todos os que rejeitaram a Cristo e permitiram ser derrotados por ele. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Você é um vencedor ou um derrotado pelo mal?